Então, vamos começar então. Pessoal, queria agradecer bastante a presença de todos aqui, né? Foi muito nesse tempo de pesquisa e preparação do material foi bem legal. E eu espero que esse momento aqui seja de bastante valor assim para vocês, né? E traga um pouquinho do que é e como fazer para que a gente consiga ter um time colaborativo, né? Estamos entre amigos aqui, né? E acho que vai ser um bate-papo bem legal sobre isso, né? Então vamos lá. Eu coloquei 3 tópicos apenas, né? Porque o nosso tempo é curto. E o primeiro deles é a colaboração, é um princípio. O segundo, colaboração define o sucesso de um time, né? E como garantir a colaboração no time. Antes de tudo, né, coloquei aqui a colaboração é um princípio. Como estamos falando sobre uma série de Scrum Masters, né, me baseei bastante na Framework Scrum, aliás, na Framework Scrum, não em outras, mas isso não impede que seja aplicado em outras, né, e dos princípios que até achado na literatura, né, você pode ver esses princípios no SBOC, por exemplo, é justamente a colaboração, né. Ele define assim que o Scrum funciona a partir do momento que houver colaboração. Lógico, tem esses outros 5 princípios que são mega importantes, mas sem a colaboração é um grande passo para a gente não atingir o sucesso, vamos dizer assim. E da onde veio né, quando alguém escreveu a literatura, quando alguém pensou, da onde tirou que a colaboração é algo importante? Do primeiro valor do Manifesto Ágil, que é esse que está na tela aí, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. A palavra interação está marcado de amarelo e sublinhado, porque isso fala da comunicação, do contato, da ajuda, né, entre os participantes do time. Então, isso daqui é muito importante e a gente vê que um dos princípios do Scrum está ligado diretamente com o Manifesto Ágil, né? Seguindo aqui, colaboração define o sucesso de um time. Passei, né, nesse tempo de pesquisa, fiquei um tempo pensando, né? Existem times que realmente então, será que a gente pode falar que é uma colaboração, né? Opa, desculpa. Mas só que assim, eu vejo que 29%, pesquisando, vendo algumas pesquisas, 29% dos projetos ele tem sucesso, né? Mas o do restante, né? Projetos que não têm sucesso, a falta de colaboração atinge mais ou menos uns 30%, né? Depois eu posso passar a pesquisa para vocês, o texto, né, de onde eu tirei essas informações, que acho que quando tem base fica bem legal visualizar isso. E partindo disso, eu fui para uma frase falada por Henry Ford, né, que aqui define muito bem o que a visão dele em relação à colaboração. Ele fala que reunir um time é um começo. Ok, legal. Manter junto já é um progresso, né? Porque são pessoas diferentes, pensamentos diferentes, e fazer com que essas pessoas trabalhem juntas. E aqui o trabalhar juntas não é apenas no mesmo lugar, no mesmo time, mas sim de forma colaborativa. Isso sim é o sucesso, né? Ambientes colaborativos foca na melhoria na eficiência de um time como um todo, né? E acredito que era justamente a visão que ele tinha, né? Até uma outra frase que ele usou, ele falou assim: vocês podem me tirar tudo, mas se eu tiver o mesmo time, eu reconstruo do zero tudo de novo, né? O tanto que ele gostava, ele tinha essa visão de que a colaboração, o trabalhar junto era muito importante. E aqui vem uma tirinha, né? Que todos conhecem, né? Se não conhece, assim, vai conhecer agora, né? Que aonde eu tive um insight bem legal sobre os estágios da colaboração, né? A gente tem aqui a primeira linha, assim, vamos colocar como 2 pessoas de um time. Elas recebem 2 tarefas, né? O que é a sua tarefa?
você tem que comer o seu capim do lado esquerdo e o outro tem que comer o capim do lado direito. Mas eles ainda não perceberam que eles estão ligados por uma corda. E eles começam um esforço, né, para atingir a meta deles, né? Na terceira linha você vê que eles se esforçam mais ainda, mas ambos não conseguem atingir, né, o objetivo, né? Ou se atinge bem pouco, né? Esse estágio aqui ainda não começou o estágio da colaboração, mas é onde tem uma competição, até mesmo um egoísmo, né? Existem competições nos times que muitas vezes são saudáveis, né? Aquela competição que faz o time crescer, mas tem competição que a gente sabe que não é saudável, né? E é dessa que eu estou falando, né? Ou aquele egoísmo, tipo, faz o seu que eu faço o meu, cada um no seu quadrado, né? E onde as coisas não acontecem, né? Na sequência, a gente percebe que aí começa o primeiro estágio da colaboração, do ambiente colaborativo. Eles não entendem por que não conseguem atingir o objetivo, né? E se questiona, mas por quê, né? Talvez perceberam que estavam amarrados, tinham uma ligação entre eles, que é onde mostrava a necessidade de se unirem e se ajudarem. É aí que vem um outro estágio, que é a parte da articulação e apropriação, aonde eles juntos resolvem um lado, comem todo o capim de um lado, depois comem um capim do outro lado. Então isso daí é bem legal para a gente conseguir ilustrar os estágios de como a gente criar um ambiente colaborativo, né? E agora sim, a gente vem e vamos tratar de como garantir a colaboração no time, responder de como garantir isso. Vocês percebem que eu coloquei garantir ali, entre aspas, porque o garantir, entenda-se assim, como maximizar, levar ao máximo essa colaboração, né? Para que o time seja bem efetivo nisso. E antes da gente seguir, uma coisa bem importante que eu coloquei, frameworks não funcionam sem colaboração. Na verdade, né, eu fiquei me perguntando, será que é só frameworks? Acho que nada funciona sem colaboração, né? É muito importante nos dias de hoje entender que a gente lidar com pessoas, né? Então, assim, sem colaboração, acredito que nada funciona, não só as frameworks, né? E nos dias de hoje, a gente está nessa pandemia, no ambiente forçado, todo mundo office de forma forçada, né? Essa imagem aqui representa muito bem o nosso dia a dia, né? É uma imagem onde mostra, tem uma câmera onde você está sendo visto numa reunião, tem um headset onde você consegue conversar, ao mesmo tempo você está respondendo uma mensagem no WhatsApp, e outra você está respondendo um e-mail, ou nos meios de comunicação da empresa, seja ele Skype, Discord, Teams, Slack, qualquer outra coisa, envios de documento, necessidade da internet ao máximo, porque é o que a gente precisa. Então, assim, é um ambiente que, que contribui para o estresse junto com o confinamento, né? E a gente tem que lembrar que estamos lidando com pessoas. Um ponto importantíssimo para a gente não acabar desmotivando o time é saber que estamos lidando com pessoas. Uma das coisas que eu ouvi bastante nos últimos tempos, que é uma frase bem legal, os projetos, né? Eu adaptei para projetos, mas a pessoa fala que negócios são feitos por pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Eu trouxe para o âmbito do projeto, né? Projetos são feitos de pessoas, com as pessoas fazem o projeto. Se você não entende de pessoas, né, talvez você não entenda de projetos, né? Como garantir essa colaboração no time. Então, como falamos de pessoas, o primeiro ponto gostaria de tratar justamente de pessoas, né? Aqui tem alguns pontos legais que eu coloquei aqui, que é criar o vínculo de amizade. Quando você tem um vínculo de amizade no time, né, é muito mais fácil você engajar ele para que seja um time colaborativo. As pessoas colaborem com você. Nós temos um exemplo aqui na fábrica, eu vou dar o exemplo, tomei a liberdade de dar esse exemplo, o time do TNT,
o time da Vivi, eles são amigos fora do ambiente de trabalho. E eu vejo o esforço que cada um faz pelo outro, né? E essa amizade torna um time, sim, colaborativo, né? É, isso daí quer dizer que todos vão funcionar dessa forma? Não, né? Não é uma receita de bolo, né? Mas, assim, é um bom ponto a se trazer, né? Esse vínculo de amizade, é uma questão de honra pelo amigo, né? Incentivar o equilíbrio nas rotinas diárias, né? Fazendo justamente, né? Eu trouxe esse ponto num cenário de hoje, né? Tem que existir um equilíbrio muito grande, né? Para que as pessoas não percam um pouco da sanidade mental, né? E fora outros pontos, né? Como apoiar a criatividade, os talentos individuais, né? E um mais importante de todos, deixei por último, né? Que é a parte de se libertar do microgerenciamento, né? Que isso daí é um dos pontos que é bem estressante hoje, mas eu vou abordar um pouquinho mais para frente de como a gente consegue se livrar disso usando outros artifícios, né? Tratando no âmbito pessoal, a gente parte para o âmbito de equipe, porque as equipes são formadas de pessoas, né? E o Scrum Master, como que ele pode atuar nessa parte da equipe, né? Ser transparente com o time, já foi falado no outro webinar, é algo primordial, né? Para você ter eficiência e eficácia, né, no time, crie um acordo do time, né? Com esse acordo você vai conseguir ter pontos mínimos, né? O que fala, né? O pessoal fala no mercado, o que fala na vida, o que é combinado não sai caro, né? Então assim, pessoal, crie um acordo do time, né? Estimule rotina saudável, né? Tenha meta para a equipe. A partir do momento que você tem metas, eles sabem o porquê eles estão lutando, o porquê eles estão trabalhando, né? Qual que é o objetivo real? Eles conseguem enxergar onde eles vão chegar, né? Isso é bem importante. Né? Tem outros pontos, né? Reconhecer, recompensar, celebrar as pequenas conquistas, né? E por último, eu deixei ali na parte de métricas. Isso daí vai te ajudar bastante, você, Scrum Master, a ter algumas visões do time também, né? Que, como eu disse, não é uma receita de bolo. Você precisa de dados para tomar decisões, você precisa conhecer pessoas para lidar com elas, né? E isso daí vai te direcionar bem como fazer isso daí para o time. Tendo os dados na mão, você consegue direcionar. Partindo para mais um âmbito, né? Primeiro são por pessoas, as pessoas formam times, as equipes, né? E as equipes estão dentro de uma organização. Como o Scrum Master consegue fazer é, um trabalho, né, de colaboração também dentro de uma organização, não apenas de um time, né? Porque muitas vezes o seu time necessita de um segundo time para que a sua tarefa seja é, concluída, né? Mas aqui no caso, né, voltando de novo para a nossa situação atual, né, a promoção de um clima organizacional bom é muito importante, porque estamos em tempos de crise, né? Assim como a gente tem que ser transparente internamente para a equipe, a gente tem que ser transparente para a organização, tanto para quem a gente responde, tanto para os outros times, justamente para que essa colaboração surja, né, como uma cultura que seja algo, um hábito bom, né, entre os times, na organização. Então, assim, promover isso, esse bom clima, vem muito dessa transparência, deixar transparente o que o time está fazendo, né? Até para outros times, como para superiores, no caso, como eu sempre falo aqui para os meninos, né? Você tem que lembrar que você tem o seu papel com o time e o seu papel com a organização, mas você não pode esquecer essa parte da sua organização, né? Outra coisa que transforma bem e que o time, as pessoas começam a colaborar é quando você transforma ideias em solução. Ideias dadas por uma pessoa do seu time, às vezes pode resolver o problema de outros times, né? E ele se sente incentivado
a colaborar cada vez mais com isso, né? E lógico, e por último, a integração, como eu já falei, a integração entre diferentes times, né? E o último tópico aqui, que não deixa de ser importante, aliás, é o ponto que a gente está tocando, que é a parte do Scrum, né? E como garantir essa colaboração no time, um Scrum Master que trabalha utilizando o Scrum, é, cara, você tem que ser um real mestre do Scrum, né? Você tem que entender e absorver dele o máximo que você pode, né? Estamos falando, ele é simples. A literatura da framework é muito simples, né? Ela traz pontos que deixam até em aberto, né? E é nesses pontos que deixam aberto que você tem que aproveitar e transformar o seu ambiente e como você colocar nas práticas a favor para garantir uma colaboração do time, por exemplo, né? Eu coloquei 3 cerimônias aqui que de cara que você consegue atuar e fortalecer essa colaboração do time, né? Na daily, é onde o time vai estar ali expondo, né? Deixando transparente o que está acontecendo. E é nesse momento que a colaboração entre as pessoas do time de desenvolvimento pode acontecer, né? Às vezes um membro do time está com problema na tecnologia, eu não consigo andar, e uma segunda pessoa ouve isso e fala assim, ó, depois que acabar dele eu consigo te ajudar, né? Essa colaboração, trabalhar juntos, né? Na review é outro ponto que a gente cresce um pouquinho. Não só o time de desenvolvimento, mas o time Scrum e outros stakeholders que talvez estejam envolvidos no projeto e demanda, né, que está sendo desenvolvida. É onde você consegue a colaboração para criar um produto realmente bom, né? Um produto que realmente agregue o valor, né? Então isso é bem importante. E por último, a retrospectiva, onde todos colaboram para melhorar o, o processo, né, do time que ele está utilizando. Então, assim, é muito fácil entender que a framework ela libera a sua criatividade também para que você consiga promover essa colaboração, né? E para finalizar, queria deixar uma frase do nosso mestre Ayrton Senna, que ele falava, ele era um cara que reconhecia muito bem a equipe. Ele falou assim: eu sou parte de uma equipe, então quando venço, não sou eu apenas quem vence, né? Eu acho que reflete muito bem o, o nosso espírito de equipe e colaboração, né? Que a gente tem que atingir e tornar isso um hábito. Então, pessoal, foi muito rápido, passou bem rápido esse tempo. E vou abrir agora para perguntas, né, para comentários. Fiquem à vontade para falar aí. Deixa eu abrir o ponto aqui, o chat. Ô, Gabriel, tá me ouvindo bem agora? Tá, quando assumimos uma garantia, nós assumimos um compromisso. Via de regra, envolve fatores de credibilidade. O SM pode garantir que o time vai colaborar? Se ele não conhece o time dele ou confia no time dele? Se ele fizer isso, estaria arriscando o seu próprio papel. Sim, concordo. Concordo plenamente. Foi por isso que num dos pontos que eu falei, como eu coloquei garantir entre aspas, foi o fato que quando eu comento maximizar, a garantia é algo muito complicado. É complexo você falar que você vai garantir 100%. Como que você vai pôr a mão no fogo por alguém que você não conhece, que nem você colocou, né? Você não conhece o time. Por isso que tem aqueles pontos de você, né, criar o vínculo de amizade, né? Você trazer eles para perto, até mesmo num ponto de você conhecer o time, conhecer as pessoas do seu time, né? Aquele ponto que eu falei assim, os projetos são feitos por pessoas, você vai conhecer as pessoas, né? Então, assim, o garantir 100%, não garante, né? Ele vai arriscar. Realmente, se ele falar que está garantindo 100%, realmente ele está se colocando numa posição
que vai arriscar o seu próprio papel. Então, mas por isso que eu coloquei entre aspas, eu falo assim que o garantir aqui é maximizar essa colaboração, né? Eu acho que isso daí é bem importante deixar bem claro para todo mundo. Garantir é algo que é bem complicado. Mais alguém? Dá mesmo para colaborar estando remoto? Com certeza dá sim. É, eu usei o exemplo do time aqui interno da própria Cadmus, o TNT, porque foi num desses bate-papos que o time se demonstrou colaborativo. Lógico, o time ele precisa estar numa maturidade, ele precisa estar numa sintonia para isso. Não tem mágica, né? Não existe um time que ele sai, ele se juntou hoje e amanhã é 100% colaborativo. Pode dar sorte sim, né? A gente torce que sim, mas dá para colaborar sim. O time tem que ter essa maturidade, tem que ter essa visão, o Scrum Master, ele tem que incentivar esse ambiente, né? Criar esse ambiente de colaborativo, né? Até mesmo mostrar o valor de ser colaborativo, né? Não entendi o da Angélica aqui o comentário. Dá para Não entendi. Viviane, se tratando de novos times, o que o SM pode fazer para ganhar a confiança do time, para criar um vínculo? Né? Como gestores administram. Tá, legal. Primeiro respondendo a parte a pergunta da Viviane, né? Depois eu vejo aqui. A parte de garantir, né? Aliás, pessoal, essa é a Viviane, ela é do time TNT que eu comentei. Tomei a liberdade de comentar do time dela porque realmente é um time bem colaborativo, né? O importante, Viviane, assim, para você criar um vínculo, você conhecer aos poucos as pessoas. Eu sou muito, eu tenho muito forte isso comigo, de que eu não posso colaborar, assim, poder eu posso, mas eu não vou estar realmente tornando isso um hábito, tornando isso efetivo se eu não conhecer a pessoa, né? Eu acho que isso daí é o mais forte. Lógico, o SM ele tem que estar próximo, né? Ele tem que estar junto, ele tem que estar se oferecendo, tem que estar se expondo para o time para ganhar essa confiança. Não simplesmente conhecer vai resolver. Não, é um ponto importante, né? Mas vai resolver? Não. Você tem que se expor, você tem que estar ali, se oferecer para o time. Você precisa de algo, o que que você pode fazer, Scrum Master, né? A pergunta que você tem que se fazer é essa: o que eu posso fazer para ajudar meu time, né? Projetos são projetos, cada um tem uma realidade, né? Então acredito que isso realmente faz a diferença. Você se expor para o time. Outra aqui: como os gestores e organização podem apoiar, né? Isso daqui é uma pergunta interessante, né? Isso daqui, como eu falei, não é uma receita de bolo. Os gestores e organização, assim como o Scrum Master para o time, eu vejo que os gestores podem se expor também aos poucos para os seus Scrum Masters, né, para os seus times, né, para verificar se eles precisam de alguma coisa, criar também esse vínculo, né, porque esse vínculo de amizade, a gente tem que abrir o leque, né? A amizade, quando você tem uma amizade, você tem uma confiança, né, envolvida nisso. E a confiança, eu acho que é onde é o ponto primordial para se criar um bom ambiente de trabalho, como eu tinha colocado na apresentação, e que é um dos pontos importantes, né, de ter nesse caos que estamos vivendo hoje, né? Então, assim,
se expor para os times, né, ver se eles estão precisando de alguma coisa, né, a transparência com os times, principalmente no momento difícil que a gente está vivendo, é algo muito importante, né. Lógico, tem times que vão demandar mais atenção e outros menos, né, aí vai variar de time para time. Sorry, o dedo escorregou. Dá para um SM incentivar a colaboração do time sem perder o foco? Se o foco é a entrega do resultado, todo tipo de colaboração é válida. Sim, dá para incentivar a colaboração sim. Aliás, um dos pontos que eu coloquei lá para incentivar a colaboração é você traçar metas pro time, né? Você ser direto, ser transparente e falar assim, pessoal, a meta que a gente tem é essa, né? E dentro dessa meta, que é o foco, que é a entrega de resultado, entrega de valor, entrega da sprint, do projeto, com essa meta, ele incentivar dentro desse cenário a colaboração, né? Porque a colaboração ela vem em todos os âmbitos, né? O Scrum Master ele pode colaborar com o time removendo os impedimentos, o time colabora entre si, né? Ajudando tecnicamente, por exemplo, né? O PO colabora com o time quando ele está trabalhando juntamente de forma colaborativa com o SM para produzir um produto melhor, né? Então, assim, sim, é possível fazer, incentivar a colaboração sem perder foco e fazer uma entrega de qualidade, sim, e focar e fazer com que o time seja colaborativo num ambiente que a gente precisa entregar algo de valor, com certeza. Legal. Sobre a colaboração, sabemos que em carreira T é uma abordagem que pode ajudar e potencializar a colaboração, o aprendizado com as atividades, que teoricamente não fazem parte da sua responsabilidade. Como a Agile Master pode motivar o time a também se desafiar colocando em tarefas fora do escopo do cargo? Aqui é um ponto que acredito um pouco delicado, porque fora do escopo do cargo, ele pode assumir diversos papéis, assim. Eu falo muito isso pros Agile Masters aqui da fábrica, né? Do nosso centro de desenvolvimento aqui. Você tem dois papéis de início. Ah, tá. Hashtag polêmico, verdade. Eu sempre parto assim do princípio que ele tem dois papéis, né? Ele é um Agile Master, mas ele tem um papel perante o seu projeto, que ele tem que garantir, né, maximizar, vamos trocar a palavra garantir por maximizar a colaboração, maximizar o valor, a entrega, chegar na sua meta da sprint, como colocou aqui, né? Mas, em contrapartida, ele tem uma responsabilidade com a organização, como eu falei um pouco antes, né? Ele tem uma responsabilidade que foge da responsabilidade do projeto, são coisas diferentes, né? Porque, assim, a gente tem que entender que, que o projeto, ele vive a gente não é filantrópico, né? Ninguém é filantrópico, né? Todo mundo trabalha para ter um lucro, para ter um sustento, né? E assim como ele trabalha para fazer entregas boas no projeto, ele tem que reportar alguma coisa, horas, por exemplo. Eu estou dando esse exemplo, né? Porque é o que vem na cabeça agora e fácil até de trazer para todo mundo, né? Que ele tem esse outro, né? Esse outro escopo, né? Do cargo perante a organização. Ele tem que se colocar nessa situação, sabendo que ele tem que reportar, vamos dar um exemplo de consultoria, muitas pessoas também que estão aqui são clientes, né? Reportar horas de trabalho, por exemplo, para fazer um faturamento. Vou dar esse exemplo aqui que está mais fácil na cabeça, né? Mas ele pode sim motivar, ele pode se motivar, ele pode mostrar nessa situação que é, que é fácil, né? Se colaborar com a organização, colaborar com a equipe, né? Eu acho que isso reflete muito bem o que você escreveu aí. Espero ter respondido, né?
Lógico, existem vários outros exemplos, várias outras situações, mas é o que veio mais rápido agora na cabeça para poder responder isso daí. Rodolfo, liga ágil. Já e o master é 1, psicólogo, 2, mecânico, 3, advogado, 4, coach de todos os tipos de problemas. 5, cozinheiro. Quem não se motivar vendo que você vai de goleiro a atacante não merece estar no time. Realmente. Né? Um comentário do Rodolfo. Eu Legal. acho Mas que já deu tempo aí, né? O Alex pediu para eu falar parabéns pro Gabriel pela palestra. Obrigada pela presença de todo mundo aí que está participando com a gente. E um convite para participar amanhã também, 11h45, com o tema Como manter a governança de times remotos, a nova visão de controle. Obrigada, legal. pessoal. Muito obrigado pela presença, pessoal. Amanhã tem mais, né? Curtam bastante, que tem bastante assunto interessante aí pela frente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Tchau, tchau. Parabéns, Gabriel. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.